Olá, eu sou Leopoldo Fernandes da Silva Lopes, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o peticionamento eletrônico no ESAGE. O ESAGE, ele é uma das ferramentas do Sistema de Automação Judiciário, implantado atualmente em 9 estados da Federação. Então, os tribunais estaduais desses 9 estados implantaram essa sistemática de processo, de procedimento por meio eletrônico e vem se inserindo em nossa atividade, na atividade da advocacia, de uma forma bastante maciça, exigindo do profissional do direito atual que se adapte a essas novas funcionalidades. Conforme dito, o ESAGE, ou o SAGE, ele está disponível em 9 estados da Federação. São eles: Tribunal de Justiça do Acre, do Alagoas, do Amazonas, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, TJMS, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará e Bahia. Inicialmente, para que nós iniciemos as tratativas sobre o peticionamento eletrônico, é importante que o profissional do direito ele saiba a base legal de todas essas ferramentas. Do que nós vamos tratar hoje? A Lei 11.419, que é de 2006, ela é uma lei federal e veio, então, a regulamentar todo o sistema de processo judicial eletrônico no país. Desde aquela época, em 2006, os tribunais já vinham, mesmo antes da vigência da Lei 11.419, os tribunais já vinham adotando algumas ferramentas, algumas práticas por meio eletrônico, seja apenas a assinatura do juiz com o uso do certificado digital, ou apenas a emissão de decisões de disponibilização pelos sites, de modo que em 2006, no final de 2006, quando da vigência da lei, consolidou-se então as regras, as diretrizes básicas para que os tribunais pudessem, no âmbito das suas jurisdições, regulamentarem toda essa demanda, essa prática do processo judicial eletrônico. A medida provisória 2.200, que é de um pouquinho antes, é de 2001, ela veio tratar da validade jurídica dos documentos, dentre outras coisas, a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Então, foi daí que se iniciou a regulamentação do uso do chamado certificado digital, que é uma tecnologia essencial para que os usuários, advogados e todos os demais operadores de direito possam trabalhar com o processo judicial eletrônico com a devida segurança. Em terceiro, as resoluções e portarias dos tribunais estaduais e dos tribunais superiores. Então, como eu disse agora há pouco, existe a Lei 11.419, que é a lei federal que baseia todo esse procedimento, e cada tribunal, de acordo com a sua autonomia administrativa, eles podem regulamentar no âmbito das suas jurisdições como vai funcionar todo o trâmite do processo judicial eletrônico. É importante destacar que a Lei 11.419, no artigo 1º, ela traz no seu caput o âmbito de aplicação. Então, vejamos, o artigo 1º diz que o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos dessa lei. Então, percebam que o artigo 1º ele traz três núcleos, três eventos aonde se aplica o processo judicial eletrônico. Por exemplo, ele se aplica na tramitação dos processos em si, na comunicação de atos e transmissão de peças. O que vem a ser, então, a tramitação de processos judiciais? São todos aqueles procedimentos do cartório, as juntadas, as conclusões, a expedição de atos e termos. Então, todo aquele trâmite ele está sendo, doravante, automatizado e sistematizado por meio eletrônico. A comunicação de atos, que também é um núcleo muito importante, é uma ferramenta, uma funcionalidade muito importante, que veio desde o início com os diários da Justiça Eletrônica, muito discutidos, Então, quando entrou em vigor a Lei 11.419, onde se criou o Diário da Justiça Eletrônica, houve muita resistência por parte dos operadores do direito, no sentido de que nem todos tinham acesso à internet, num cenário, uma visão macro, numa visão nacional. Então, como é que se poderia extinguir os diários da Justiça em papel, se a grande maioria nos rincões do país ainda não tinham acesso à internet para poder acessar os diários eletrônicos? Então, gradativamente, essa cultura ela foi sendo mais aceita e hoje os diários da Justiça Eletrônica são
em sua maioria aplicados em todos os tribunais, e realmente são uma grande ferramenta de acesso à informação do Poder Judiciário, além, evidentemente, da redução de custos com o papel, que não pode deixar de ser dito. O terceiro núcleo é, propriamente dita, a transmissão de peças processuais, e hoje nós vamos falar, então, sobre esse terceiro núcleo do artigo 1º, que é o peticionamento eletrônico. Todavia, a transmissão de peças processuais ela não se resume apenas no peticionamento eletrônico. Por quê? Porque é possível não só o peticionamento, mas, por exemplo, o envio de ofícios através dos órgãos, né? Ou seja, se constitui uma transmissão de peça também. Os órgãos, por exemplo, a Receita Federal, enfim, assistentes técnicos, peritos, oficiais de justiça, todos que estão naquela relação processual, naquele momento, podem transmitir peças, né, eletronicamente, com o uso de certificado digital ou não, através dos sistemas informatizados, no caso o ESAGE. Já o parágrafo 1º, ele aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Então, como dito, o âmbito da aplicação da Lei 11.419 e do processo eletrônico propriamente dito, ele traz aí que é possível, no parágrafo 1º do artigo 1º, que é possível a aplicação no processo civil, penal, trabalhista e nos juizados especiais. Hoje, nos tribunais que utilizam essa ferramenta ESAGE, já está bastante avançado. Então, claro que não são todos os estados ainda que estão 100% digitais. No caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já conseguiu 100% da implantação desses sistemas informatizados, no caso o ESAGE. É importante destacar também, até mesmo por questão de terminologia, o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 11.419, ele trata, no seu inciso 3, da assinatura eletrônica. Portanto, o termo assinatura eletrônica significa que são as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário. Primeiro, a assinatura digital, baseada em certificado digital, emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. E, em segundo, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. Então, vocês percebam que a assinatura eletrônica ela vem a ser um gênero. A lei trata como se fosse um gênero do qual existem duas espécies, a assinatura através de certificado digital e através mediante um cadastro de usuário do Poder Judiciário. A assinatura digital, com o uso do certificado digital, então, ela vem a ser aquela feita através de um dispositivo, né, como dito aqui, certificado digital, que vem a ser apenas um arquivo de computador que ele é instalado num dispositivo criptográfico, pode ser uma carteira, ou smart card, ou cartão inteligente, que é aquela carteirinha que tem um chip. Então, ali dentro é gravado o arquivo do certificado digital. E é ele quem confere a validade e a autenticidade e a integridade do documento que é assinado e transmitido aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Em segundo lugar, a lei traz como assinatura eletrônica também aquela mediante o cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Na prática, isso vem a ser apenas o acesso através de usuário e senha, sem o uso do certificado digital. Então, existem alguns tribunais que possibilitam o envio de petições eletrônicas sem o uso do certificado digital. Porém, aqueles que utilizam o ESAGE, eles exigem o certificado digital para a conclusão daquele ato do envio da petição por meio eletrônico. Já o artigo 2º da Lei 11.419, ela trata dos requisitos de interatividade. O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso da assinatura eletrônica, como dito anteriormente. Então, a assinatura eletrônica ela vem a ser aquele gênero no qual existem duas espécies, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos respectivos órgãos. Então, antes, mesmo o usuário, o advogado, detendo aí o certificado digital, ele precisa antes passar por um cadastro, por um credenciamento, que vem a ser apenas um procedimento no próprio portal, com o uso do certificado digital, isso no caso do ESAGE, onde o advogado ou o usuário, já aportando o seu certificado digital, ele preenche um formulário, que mais tarde nós vamos demonstrar na prática. Ele preenche um formulário e recebe a autorização do tribunal, ou seja, ele está credenciado para utilizar aquele sistema.
Procedimentos atualmente adotados pelo sistema ESAGE. O acesso ele é feito tanto por usuário e senha quanto por certificado digital. Então, o usuário ele pode acessar os autos digitais e acessar o andamento dos processos em sua integralidade apenas acessando através de usuário e senha, ou seja, sem o uso do certificado digital, para esse fim. Consulta de autos mediante acesso por usuário e senha, como eu disse, assinatura eletrônica somente por certificado digital para fins de peticionamento eletrônico. Embora o usuário possa entrar no sistema somente através de um usuário e senha, para concluir o peticionamento eletrônico, ele precisa ter o certificado digital, que é geralmente no último passo, após anexar os documentos, na hora de clicar no botãozinho assinar e enviar, ele precisa estar com o seu certificado digital devidamente operacional. A inserção de documentos sem certificado digital para envio posterior, inclusive através de usuário assistente. O ESAGE ele implementou recentemente uma funcionalidade que é a possibilidade de do usuário inserir os documentos, anexar os documentos para serem enviados, ainda sem o certificado digital. Ou seja, se o advogado de repente esquece o certificado digital ou em casa, ou no escritório, ou em algum outro local, ele pode perfeitamente entrar com seu usuário e senha para lançar as informações, fazer os primeiros cadastramentos e anexar os documentos. E aí ele pode gravar aqueles arquivos para assinatura posterior, como nós vamos mostrar depois. Então, aí ele pode fazer todos esses procedimentos, de quantos processos ele quiser, e aí ao final do dia, ou quando ele tiver o certificado, claro que ainda dentro do prazo, ele pode concluir a operação, inserindo o seu certificado digital e assinando todas as petições que estavam pendentes para envio. Então, essa é uma das grandes vantagens. Além do que, é possível ao advogado credenciar ou cadastrar um usuário assistente, que pode ser o estagiário, a secretária, enfim, qualquer pessoa que ele designar pode se tornar usuário do sistema para ajudá-lo ao cadastramento, para adiantar todo aquele serviço, que é uma grande ferramenta que vem ajudar muito os advogados e os demais usuários. O artigo 3º da lei é importante tratar também que fala sobre a tempestividade, que é uma das grandes vantagens do processo eletrônico, que pode vir muito para ajudar, mas também temos que tomar muito cuidado no seguinte sentido. Vejam só, o caput do artigo 3º, ele diz: consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. Entre parênteses, eu coloquei aqui a teoria da recepção. O que significa isso? Como diz o caput, o ato processual só se tornará concluído quando o tribunal receber a petição. Ou seja, nós não podemos contar com a sorte e clicar no botão enviar e sair da frente do computador sem esperar a conclusão do procedimento. Por quê? Se dá algum problema no trâmite, ou seja, no tráfego dessa informação, e o sistema não conclui o protocolo, é possível que o advogado possa até perder o prazo. Então, o legislador colocou como sendo a teoria da recepção, ou seja, o advogado tem que aguardar o protocolo, ou seja, o recibo também, alguns tribunais chamam de recibo, outros protocolo, da conclusão do peticionamento eletrônico. Após o clicar em assinar e enviar, aparece a conclusão com o registro de protocolo, contendo o horário, a data e o horário. Então, o legislador aplicou aí a teoria da recepção. Já o parágrafo único, ele traz a questão do prazo. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Então, vejam só, no início, na entrada em vigor dessa lei, o legislador houve por bem colocar até as 24 horas. Mas as discussões doutrinárias foram se atualizando, aí, os debates com relação à tempestividade do peticionamento eletrônico, inclusive com a interpretação da lei, chegou-se à conclusão de que o legislador se equivocou nesse momento, porque, na verdade, na prática, não existe 24 horas no relógio, existe 24 horas.